Olá, queridos colegas da educação. Olá, sociedade friburguense. Hoje o nosso podcast Frente com a Verdade está estreando num novo formato, o formato live, provando que a internet ela não separa as pessoas quando é bem utilizada e sim as une. E a minha convidada de hoje, eu a conheci acessando a internet, buscando um conforto, um alento, por sofrer o assédio institucional na pele e saber as consequências disso. E, procurando na internet, encontrei essa personalidade que, além de trazer conteúdos necessários para quem passa pelo assédio moral, o assédio institucional no serviço público, foi de uma gentileza, de uma elegância em aceitar o meu convite para estar aqui. Seja muito bem-vinda, Rubiane Creus, e vamos iniciar. Eu quero que você se apresente. Oi, Cristina. Olá a todas as mulheres, todas as pessoas que estão aqui nessa live. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Cristina e parabenizar, né, pela coragem, porque é tão difícil fazer coisas diferentes, né, do nosso dia a dia, da rotina. Todo mundo trabalha, é tudo acelerado, né? E você, com esse desafio aí, ó, vamos fazer essa live, Rubiane, né? Não é aí no estúdio presencial, eu falo aqui de Curitiba, Paraná, você aí de Nova Friburgo, né? Do Rio de Janeiro. E assim, é uma satisfação, uma alegria, sabe? Eu me chamo Rubiane Creus, eu tenho 47 anos, sou servidora pública da Justiça Eleitoral há 18 anos. Sou analista judiciária, área judiciária, mas hoje eu estou lotada no CNJ, no gabinete da conselheira Renata Pautas Femininas. E a minha formação, para contextualizar, né, onde é que eu fui parar com todo esse ativismo, né? A minha primeira formação foi direito. Então, lá quando eu tinha os meus 20, 21 aninhos, né, uma menina ainda, me formei, advoguei por 7 anos, e aí passei no concurso. No meio da minha trajetória, eu fiz jornalismo, então eu sou jornalista, e eu sempre falo, eu sou mais comunicadora e tagarela do que qualquer outra coisa, sabe? E eu vejo que a Cristina, muito comunicadora, quando eu estava no TRE Paraná, eu também conduzia alguns podcasts, entrevistas, então assim, ai, que gostoso, é voltar lá, né, às origens do trabalho. E aí eu tenho, em 2023, sabe, eu fiz uma pós em psicologia positiva, saúde no trabalho e gestão de pessoas. E também uma formação internacional, que é Chief Happiness Officer, que são pessoas preparadas para implantar a felicidade nos ambientes corporativos. Por que que eu fiz isso em 2023, né? Porque foi lá em 2023 que eu vi que eu estava numa situação de assédio moral, de violência normalizada, e como a gente vai conversar aqui, que eu acredito que é o dilema de muitas mulheres que seguem a minha página, que seguem você, Cristina, porque como você bem colocou, a gente vai se ajudando nas redes sociais, o que é tão fantástico, que a rede social aproxima mulheres com as mesmas dores, com as mesmas coragens, sabe assim? Para poder ouvir, acolher, nem que seja uma palavra de ânimo, sabe? Então, foi lá em 2023 que eu tive que me reconfigurar como pessoa, como profissional, porque a todas que já passamos, né, pelo assédio, a gente sabe que a gente vai. Eu gosto de usar uma expressão assim: a gente vai pro porão do fundo do poço, sabe? E é difícil de sair desse porão. Então, eu também, lá em 2023, me vi perdida. Falei, nossa, e agora, né? Na época, eu tinha um cargo alto na gestão, eu era secretária de comunicação, tinha uma equipe grande, fazia palestras de comunicação humanizada, olha só, fazia campanhas de combate ao assédio, e eu demorei quase um ano para aceitar que eu estava numa situação de assédio, que eu estava adoecendo e adoecida e que eu precisava buscar ajuda. E não foi fácil, porque eu tinha, sim, vergonha de passar por essa situação, porque nós, mulheres corajosas, nós somos mulheres empoderadas, né? Eu sou muito comunicativa. E por ser uma pessoa tão comunicativa, expansiva, eu não vi
que eu estava adoecendo pelo assédio. Então eu falei assim, gente, tá errado, porque se eu que sou tão extrovertida, autodidata, pesquiso tudo, sou palestrante, me vi nessa teia da violência no ambiente do trabalho, adoeci, caí, fiquei sozinha, né? As pessoas se afastam. É sempre o mesmo caminho, Cristina, né? Você Sim. também passou, as mulheres que conversam com a gente, elas passaram. E aí eu falei, não, eu tenho que usar a minha rede social para um propósito maior. Porque o que eu passei as outras mulheres precisam passar da mesma forma. E como que elas vão saber isso? Pela nossa conversa, pela nossa comunicação, pelo uso da nossa voz. Então, por isso que eu acho fundamental um tema desse, sabe? E nós estamos no Setembro Amarelo, né? E até antes de entrar aqui na live, me preparando, eu fico sempre, eu faço uma reflexão, sabe? Todo dia eu acordo e penso no assédio, sabe? Mas agora de uma forma ressignificada, agora de uma forma assim, eu posso ajudar outras mulheres. Eu não quero que mulheres adoeçam e ficam adoecidas. Porque no assédio você cai, você adoece, mas com cuidado você consegue trilhar o caminho novamente da saúde, da felicidade. Não é fácil, por isso que tem que ter uma rede de apoio. E muitas vezes essa rede de apoio não vem nem da família, que não, né, não sabe como que é aquela dor, e nem de amigos próximos. É justamente esse tocante que você fala, Rubiane, é a primeira pergunta, se você me permitir, que eu quero lhe fazer. Eu sou da área de educação, sou concursada da prefeitura aqui na minha cidade. Desde 2023 eu enfrento um assédio institucional e um assédio moral grave, indireto, da gestão pública, digo na pessoa dos gestores, né, do Poder Executivo, e também no caso da secretária de Educação. E meu caso tomou uma proporção em 2022 bem grande. Hoje eu estou no judiciário, aquela reversão quando você entra para os danos morais, todo aquele procedimento. No início, quando eu comecei a sofrer essa perseguição através de processos administrativos, são os chamados PADs. Eu não sabia o que era um PAD, eu fiquei assim completamente desestruturada. Isso respingou muito na minha família, no meu marido, nos meus filhos e também no meu trabalho. E é a pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Você acha que uma pessoa, principalmente uma mulher, quando passa por essa situação, ela consegue se curar? Sabe, é uma pergunta importantíssima, Cristina, porque eu gosto de conversar com as mulheres e eu sempre tenho anotações, sabe? Porque essa pergunta ou essa resposta é o que pode salvar a vida de muitas mulheres. Eu queria que elas prestassem muita atenção nessa parte, sabe? Na sua pergunta e na sua resposta. É possível se curar, de um assédio no trabalho? Eu vou dizer para você assim: você vai se curar, mas vai levar essa ferida, essa marca e esse trauma. Então, depois também de muita ajuda médica, hoje eu não tenho nem vergonha de falar, eu faço acompanhamento com a minha médica psiquiatra, a doutora Melissa, maravilhosa. Fiz terapia também com uma psicóloga, e esse é um outro tabu, porque eu só fui numa médica psiquiatra depois de quase desmaiar aqui em casa, e a minha filha mais velha falou: mãe, não dá mais, né? Eu não quero que você morra. Então eu falei, gente, então, né? Porque a gente não aceita. Então, assim, é possível se curar, né, do assédio? É possível se curar, mas você vai ter que ressignificar a sua vida e levar essa marca com você. E isso não precisa ser ruim. Eu costumo sempre falar, é parecido quando você cai de bicicleta. Eu tenho uma marca minha no meu joelho, que eu caí, eu tinha uns 10 anos. Eu ralei o meu joelho, ficou dias aquela ferida feiosa. E eu tenho essa marca aqui comigo há mais de 30 anos. A marca do assédio no trabalho vai ficar com você. Mas cabe a você, mulher, decidir: eu vou fazer dessa marca uma tristeza eterna e vou me fechar para o mundo, essa vida linda e maravilhosa que Deus nos deu, abençoada. Eu gosto de usar uma metáfora: abre a janela e dá uma olhadinha lá fora, como esse mundo é lindo demais, para você ser uma pessoa infeliz para sempre. Se você decidir ser uma pessoa magoada, amargurada após o assédio, o assediador venceu. E a gente não nasceu para ser vencida.
né? Deus nos quer felizes, alegres, corajosas, para impulsionar mais mulheres. Então, assim, você vai se curar sim do assédio, você vai levar essa marca com você. E eu falo, e você tem duas opções. E as duas estão certas. Você se curou, você está com essa marca, e você ressignificou a sua vida de uma forma que você não vai mais lembrar daquele assédio, você vai talvez se ressignificar na sua vida profissional, vai mudar ou de profissão ou de unidade. Nós somos servidoras públicas, né? A gente fala muito com as servidoras públicas. E o serviço público, ele é diferente de quem é da CLT, porque o serviço público, a gente fez aquele concurso e geralmente você está ali já há algum tempo, e é diferente da CLT, que muitas vezes você está hoje numa empresa, aí você consegue ir para uma outra empresa, é diferente, gira mais rápido, sabe? Então, no serviço público, por exemplo, eu sempre falo com as colegas, se você quer ressignificar e seguir em frente, não precisa ser uma ativista, igual a Cristina, igual a Rubiane, porque não é para todo, não é para todas, Cristina. Sim, Eu falo isso bem tranquila, porque inclusive eu ouvi essa afirmação da doutora Luciana Baruch. Eu acho que você segue ela também, da sim, página Assédio Net. Fica sim, já esse convite, uma mulher maravilhosa. Eu conversei com ela em 2023, também lá no início do meu problemática do assédio. E ela, esses dias, ela falou assim: não é todo mundo, gente, que vai vestir a camisa do combate ao assédio e vai virar uma mulher ativista, porque é uma dor tremenda. Não sim, exija isso de você. Então, eu converso com muitas mulheres aqui nas redes sociais, que não tem mais sentido na vida, que não quer nem acordar mais, sabe? Não tem mais vontade para nada. Então, o que que eu falo? Primeira coisa, você passou por assédio, está passando, você está deitada aí, sentada no sofá, na cama, e não quer mais fazer nada, não se reconhece mais como profissional, porque tem a despersonalização da mulher. Quando a gente passa por um assédio, a gente invoca a síndrome da impostora. Você acha que você é uma fraude, que você não sabe fazer mais nada. A gente, na verdade, Rubiane, o quê? A gente se auto-sabota? Você acha que... Totalmente, né? E isso, a mulher se auto-sabota, porque o assédio faz isso mesmo, ele destrói a nossa autoestima. E quando eu resolvi colocar a minha fala nas redes sociais, e você sabe que isso não é fácil, porque eu não, tenho certeza que os seus colegas de trabalho, uma grande parte te critica, a outra grande parte não fala nada, e os outros mais ou menos, porque é assim com todo mundo, tá? As sim, pessoas, em especial no serviço público, elas têm medo de serem afetadas, elas têm os seus cargos, suas comissões, suas funções, e elas decidem fazer de conta que não estão vendo nada, até o assédio bater na porta dela, bater na porta de alguém da sua família. E principalmente, Rubiane, em cidades de interior, né? Nova Friburgo é uma cidade do interior do estado do Rio, né? As cidades de interior, as pessoas são mais fechadas, né? Elas são mais, assim, não assumem o problema do outro, né? Não tem muito essa vocação para a humanização. Mas, Cristina, eu falo para você, essa vocação para a humanização, ela está em falta em todos os ambientes e em todos os locais, cidade pequena ou cidade grande. Eu moro em Curitiba, faço parte de uma organização, uma instituição pública grande, né? E a gente vê isso todos os dias, então é no pequeno e no grande. O que que acontece? Eu sempre coloco assim, se em todos os ambientes do trabalho nós tivermos essa comunicação humanizada de verdade, o assédio não entrava. Ah, Rubiano, o que é comunicação humanizada? Gente, comunicação humanizada é você tratar a pessoa de gente para gente. Nós temos que voltar lá atrás na nossa educação. É tão simples, é tão óbvio, que parece que não precisava nem falar. Por exemplo, quando você, na sua organização, você está percebendo que uma violência moral, por meio de piadinhas, porque assim, gente, o assédio ele vai escalando, né? Ele começa pequeno, tá? O assédio começa pequeno e ele vai escalando por quê? Porque ele achou uma brecha na instituição que é omissa com a pessoa assediadora. Então, nós temos que chegar no cerne, no fundamento da questão. Se a instituição pública que nós estamos falando aqui, ela realmente tivesse o interesse de acabar com o assédio no ambiente,
as pessoas assediadoras estariam na rua. Porque esse PAD que você falou, que é o Sim. processo administrativo, né? Sim. Uhum. Eu também respondi, e eu também judicializei. Então, o que que acontece? Lá em 2023, quando eu me vi, né? Falei, não, agora eu tô doente, realmente é o assédio moral. E eu tinha muitas provas, porque eu já estava desconfiando que alguma coisa não estava certa, olha só. Era isso que eu ia te perguntar. Você percebeu em algum momento, no seu caso, que algo iria acontecer? Eu não percebi nada, Rubiana. Eu fui pega de surpresa. Semana passada eu recebi uma convidada aqui que ela sofre o assédio na área da saúde, as duas maiores pastas de uma gestão pública, educação e saúde. E ela também não percebeu. Você percebeu? Você sentia? Eu percebi quase um ano depois, olha só. Eu percebi, já tinha uns 11 meses, que já não estava, alguma coisa estava errada, mas eu ficava assim, não, a pessoa está com gênio forte hoje, né? Então, porque nós, as pessoas que passamos por agressores, né? A gente tende, no primeiro momento, a desculpar o agressor. Ainda mais quando o agressor é seu chefe, né? Você fala, não, ele tá grosso hoje, mas, né, aconteceu alguma coisa. E a gente vai desculpando. E quando aconteceu comigo, eu lembro como hoje, assim, sabe? Eu tinha saído de uma reunião, de uma conversa no gabinete dessa pessoa, e aí, conforme o que ele me falou e conforme o seu gesto, eu saí daquela sala apavorada. Eu lembro que eu fui para minha sala e eu falei assim: o negócio vai piorar. Eu fiquei assim, tão apavorada que eu fiquei com receio de ser agredida fisicamente. Eu estava sozinha naquela sala com um homem. E um homem, né, na hierarquia, muito poderoso, né? Imagina. Uhum. E aí ia ficar como, né? Aquilo eu fiquei com receio. Eu vi que a violência verbal estava escalada demais. E aí o que que eu fiz? Que é o que eu falo para todas as mulheres, você mulher que está nos ouvindo agora, ou que vai nos ouvir depois, anota, por favor. Não vá chorar sozinha no banheiro do seu trabalho, no chuveiro em casa. Respira, tá? Respira, tem que ter sangue frio nessa hora. Usa o seu celular e coloca ele para gravar todas as conversas, todas as reuniões. Olha só, Cristina, eu muitas vezes eu era pega nos corredores, né? Ai, vem cá, quero conversar com você. O assediador me puxava. E aí, Surpresa, né? de surpresa. E aí, Rubiane, como é que eu vou ligar o celular, né? O gravador do celular. O que que eu fazia? Eu falava assim, doutor, só um momentinho que eu vou no banheiro, eu já volto. Vai no banheiro e liga o gravador do seu celular. Porque, Esse né, recado, né? eu ando com o celular na mão. Sabe por quê? Eu fui salva por uma dessas gravações, Cristina. Então, assim, é o que eu falo para as mulheres. No assédio, ainda mais no assédio moral, que é uma violência muitas vezes invisível, Sim, difícil de se provar, tá? sim. Difícil de se provar, porque o assédio moral, ele não vem nem com xingamentos. Ele vem com atos escusos. Vem sorrateiro, né, Rubiane? E Ele vem. menina, assim, ó, tudo feito por trás, sabe? Você começa a ser excluída de reuniões, não recebe mais e-mails, são gestos, são palavras. Então, assim, não pense que o assédio moral é uma prova muito fácil de se fazer. Não é. E as pessoas não querem ser testemunhas de um Exatamente. assédio, tá? Primeiro porque elas têm medo de retaliação. E não estão totalmente erradas, porque o assédio ele é cheio da retaliação mesmo, né? E Sim. as pessoas, é muito difícil a prova testemunhal. Então, o que que eu falo para as mulheres? Sabe, grava uma coisa na cabeça, gente. O assédio tem que ter provas, provas robustas. Eu converso com mulheres, Cristina, todos os dias, várias vezes ao dia, sabe? E eu fico tão entristecida quando eu vejo que elas não têm provas nenhuma, nada. Não tem um e-mail anterior pedindo ajuda para uma. Não tem uma gravação, né, Não Roberto? tem uma gravação, porque olha, o assediador ele está esperto, viu? O assediador, ele não vai mais mandar mensagens no seu WhatsApp assim de graça. Porque se ele mandar mensagem no WhatsApp, tá fácil, você faz o print e guarda.
Sim. né? Então, assim, o assediador, ele age a portas fechadas, na clandestinidade. Então, o que que eu vejo? Primeira coisa, você está passando por assédio? Tem duas opções, tá? Porque, novamente, é aquela coisa, a gente não pode exigir da mulher mais do que a saúde dela pode entregar. Então, eu conversei hoje com uma moça que ela falou assim: ah, eu vou pedir a demissão. Essa moça não era do serviço público. E eu conversei com ela e falei, eu acredito que seja a melhor opção. Sabe por quê? Ela tinha outras propostas de trabalho. Eu falei assim, olha, se você tem duas opções em caso de assédio. Quando você percebeu que você está sendo vítima de assédio moral, de perseguição, de humilhação, que você já está ficando adoecida, Constrangimento, né? você pode, pedir uma remoção da sua unidade, que no nosso caso nós somos servidoras públicas, né? Você pode pedir remoção da sua unidade, tá? Vai para uma outra sessão, com outros colegas, e você pode esquecer isso e seguir em frente. É uma opção, tá? Uma colega minha fez isso, ela superou isso e foi para frente. Não denunciou, não fez mais nada. Ou então você pode ficar, né, e enfrentar. Mas enfrentar como? Com provas. Sim. Então você vai ter a cabeça fria e você vai pedir, você vai começar com alguns atos para produção de provas, o que eu acho importantíssimo. Por exemplo, desconfiou que você quer, desconfiou que alguma coisa está errada, desconfiou que está errado alguma coisa, pega um e-mail, né? Não vai lá pessoalmente, não liga. Pega, formaliza por e-mail. Geralmente, né, instituições e empresas têm ouvidoria. Quase todas já têm aquela ouvidoria, né? Sim. Manda um e-mail para a ouvidoria, manda um e-mail para o RH, para o gestão de pessoas, sessão de saúde. Se tiver comissão de assédio, manda um e-mail. Pode mandar vários e-mails com o mesmo conteúdo. Você vai explicar, olha, está acontecendo isso comigo, será que é assédio? Eu não estou bem e tal, mas eu quero sigilo, eu queria só uma orientação. Pede sigilo nesse e-mail, pede uma ajuda. Sabe por quê, Cristina? Porque isso daí é uma prova pré-constituída. Se lá na frente aconteceu o que aconteceu com você, né? Que você foi pega de surpresa, tá? Porque quando você já estiver desconfiando que alguma coisa está errada, gente, é porque está errado sim. E mandar e-mail por mandar, se não for nada e a coisa parar, melhor. Mas se essa violência, essa perseguição escalar, aí você já tem uma prova, que é o e-mail, de que, olha, no dia tal, eu pedi ajuda para você. É como um alerta, né? E ninguém fez nada. Porque o que que acontece? A pessoa assediadora, gente, ela é esperta. Nós, assediadas, que somos inocentes, sabe por quê? Porque a pessoa assediadora, ela já age na má fé. Ela quer acabar com você. Você já virou o alvo dessa pessoa, sabe? Sim. Então, é muito complicado. Por isso que você, mulher, que passa por isso, né? Se atente aos sinais. Porque, Cristina, quando você trabalha de uma forma, quando você trabalha de uma forma feliz, tudo dá certo. Você, por mais que você tenha muito trabalho, você vai criativa, colaboradora, você tem aquele círculo de amigos. Quando começa a dar errado, gente, já manda esse e-mail, já começa a gravar. Sabe que depois, né, que eu tinha feito as minhas gravações, eu tenho provas de áudio que eu gravava com o gravador do celular. Eu até falo nos meus vídeos no Instagram. Mulheres, vale a pena. Compra aqueles instrumentos que tem de caneta, tem até anel que grava na internet. Gente, é R$ 100. Tem uns lá muito bom por 200 que grava até o vídeo. Sabe por quê? Porque tem que investir na sua saúde mental. E se você não tem provas, não vai para um processo, sabe? Então, peça a remoção para outro lugar, porque é muito
triste. Essa luta contra o assédio, contra o assediador é muito pesada, até para quem tem provas. Sim, o meu caso aqui, Rubiana, em Friburgo é muito conhecido, mas eu vou só aproveitar essa sua fala, que conforme você vai falando, parece que você está falando, e me volta, né, uma história minha que eu senti na pele. O meu caso, ele se tornou uma perseguição tão grande, como você disse anteriormente, né? O assediador, ele passou a ficar ali vigiando todos os meus passos. Que eu tive áudios do meu WhatsApp privados, né? Porque a gente não costuma dar o nosso número de WhatsApp para qualquer pessoa. Levados ao alto escalão da minha área educação, e as pessoas tiveram o trabalho de gravar um CD com a minha voz. Quando eu tomei ciência desse PAD, desse processo administrativo disciplinar, eu tive uma reação bem explosiva, eu tenho um temperamento bem forte, né? Eu tenho uma personalidade bem forte, e eu me lembro do dia exatamente que eu bati assim na mesa do RH e falei, basta, chega. Eu fui para minha casa, eu comecei a pensar o que eu iria fazer. E me veio esse projeto, o Podcast de Frente com a Verdade, Rubiane. É um projeto que o Vitor, que é o proprietário desse estúdio, que hoje me deu a honra, junto com a Marília, estar aqui conosco, né, nos gravando nesse formato live. Ele abraçou o meu projeto, e a Elisa Lemos é uma escritora que eu também conheço pelo Instagram, assim como eu estou te conhecendo. Ela me apoia, ela patrocina esse projeto. Então, isso foi aquele caminho que eu escolhi de não ficar numa cama chorando. Exatamente como você falou, a gente tem os caminhos, não é? A gente pode entrar em depressão, a gente pode pedir a saída da unidade. Aqui na minha cidade a gente usa o termo permuta, né? De um município para o outro. Mas eu preferi lutar. E quando eu vim para cá, que é onde eu estou tendo a honra de falar hoje com você, eu cheguei aqui em abril, foi feito, da parte dos meus assediadores, um churrasco. Me mandaram um vídeo e eles apostaram que essa edição não iria durar um mês. Nós já vamos para a 8ª temporada. Nós já estamos há 8 meses no ar. Então, isso para mim é uma vitória, porque eu consegui me posicionar, encontrar um espaço dentro da comunicação. Não sou catedrática na comunicação, eu sou uma afrontosa, uma ousada. E eu consigo levar um pouco dessa minha coragem, dessa minha fortaleza em permanecer lutando por justiça às pessoas que estão passando por isso. Né? Não para ganhar likes, mas eu tracei um propósito na minha vida, um objetivo. E os próprios caminhos foram me levando a percorrer essa trajetória aqui no podcast de Frente com a Verdade. E o mais bonito nisso tudo, que eu aprendi com a Elisa, como aprendo com você e com outras grandes personalidades da internet, que são mulheres que têm conteúdo, têm algo a nos acrescentar, que é a sororidade. É quando uma mulher ela está acima da gente, seja em classe, seja em conteúdo, enfim, e ela nos impulsiona a ir mais além, sabe? Então, hoje eu me sinto muito bem aqui. Meu produtor diz que eu tenho vocação para comunicação, ele sempre fala isso comigo, e em 8 meses eu tenho todas as vezes recebido, através dos meus convidados, assim como você, esse conforto de continuar nesse espaço. Ô, Cristina, me fala uma coisa, você nunca nem foi radialista, nada? Nunca. Eu sou professora, sou pedagoga, sou pós-graduada em gestão e supervisão escolar, sou mestre, né? Fiz o mestrado em gestão pública, eu sou uma legalista, sou apaixonada por leis. Sou filha única, meus pais, infelizmente, não estão mais vivos. Minha mãe foi procuradora do município aqui da minha cidade, concursada, e o meu pai foi capitão de polícia. Então, a minha família, ela sempre esteve envolvida, a minha família materna, com o direito.
E eu tenho 3 filhos lindos, e o meu filho mais velho decidiu, do nada, ingressar no direito. Ele está fazendo a faculdade, muito me orgulha ter um filho advogado, nunca poderia imaginar. E eu realmente, assim, nunca estudei comunicação, nunca estudei jornalismo. Eu sempre participei muito aqui na minha cidade, Rubiane, participo das Tribunas Livres, que é um espaço dentro da Casa Legislativa para que eu possa questionar as verbas da educação e outras questões da educação municipal. Mas eu me surpreendi, e foi exatamente isso que eu passo, essa pressão com os PADs, que me fizeram chegar aqui. Parabéns, Cristina. Você é uma comunicadora nata aí, e agora uma ativista, né? Uma ativista, porque olha onde a dor te levou. Onde a dor nos levou. Sim. Nós somos hoje aqui ativistas na causa feminina, por saúde mental no trabalho, ambientes humanizados, onde você possa ser feliz também no trabalho. Porque eu não acredito que é possível ser feliz só quando a gente bate o cartão, bate o ponto e vai para casa. A gente tem que ser feliz na vida como um todo, nas 24 horas, sabe? E é a dignidade da pessoa humana não ser assediada no ambiente, trabalhar em paz, com respeito, em tranquilidade. E quando você fala dessa força, né, de quem enfrentou a violência moral a partir de uma denúncia, eu sempre falo, você mulher, quando vai pensar em denunciar esse assédio, seja na via administrativa, aí na sua instituição, ouvidoria da mulher, ouvidoria geral, corregedoria, comissão de assédio, né? Cada instituição tem uma unidade. Tem que saber 2 coisas, né? A gente não pode iludir as mulheres. Por isso que eu falo, nem todas mulheres serão ativistas e não precisa, tá tudo bem, porque para ser ativista, assim como eu e você, tem que ter, além de muita coragem, assim, mas coragem de cara de pau, sabe? Porque a gente perde muito também, sabe? Assim, perde e ganha, na verdade, porque as pessoas que se afastam, como eu sou uma pessoa que confia muito em Deus, muito, Eu também. muito, muito. Então eu converso com Deus todas as horas e os minutos. Eu sei que se Ele coloca alguém na minha vida, é porque Ele colocou. E se Ele tira, é porque Ele tinha que tirar. Então a vida fica tão mais leve com essa fé, sabe? Então, o que acontece com a mulher? Você vai denunciar o assédio? Vai. Você se decidiu por denunciar o assédio no seu trabalho, né? Primeiro se pergunte, você tem provas? Porque se você não tiver provas, eles vão te chamar de mais maluca ainda. Porque eles chamam a gente de mimizenta, de que só quer aparecer, que não foi bem assim. Agitadora, eu fui chamada de agitadora. Sabe? Então, assim, primeiro, você vai denunciar o assédio. Você tem provas? Ah, não, eu tenho provas. Não precisa ser muito, mas tem que ter provas, tá? Eu tenho provas. Ok. Você vai denunciar. Você sabe que após a denúncia, provavelmente você vai ser perseguida e retalhada. O que é isso? Se você tiver um cargo de chefia, como eu tinha, provavelmente você vai ser exonerada, o que aconteceu comigo. Tá? Então você tem que saber que você será exonerada e você vai suportar essa exoneração, suportar emocional e financeiramente, porque a gente não pode mentir, né? Você tem que ter uma rede de apoio, seja na sua casa, seja de amizades, e a gente sabe muito bem que denunciar o assédio sai caro emocionalmente e financeiramente. Abrindo um parênteses nessa sua fala, Rubiane, eu estava até conversando hoje foi o meu primeiro entrevistado aqui no podcast. Eu abri esse projeto com ele atualmente é vereador na minha cidade. Nós estávamos conversando antes de eu vir para cá, e eu estava dizendo isso a ele. Quando eu fui chamada para o primeiro PAD, que foi no ano de 2023, eu me lembro perfeitamente que eu recebi um e-mail sublimar, né? O que é isso? É um e-mail de duplo sentido, um e-mail assim bem agressivo, e eu tive que, você é do direito, vai saber o que eu vou dizer. Eu tive que pagar uma lauda. O que é a lauda? É aquela defesa técnica para o PAD.
Eu tive que arrumar R$ 8.000, assim, em 24 horas, porque eu precisava entregar a defesa em 24 horas. A minha cachorrinha tá aqui, gente. Minha filha tirou ela da sala. Eu tenho uma vira-lata danada. Eu falei, venham pegar essa cachorra. Como você colocou, Cristina, a gente gasta, né? Eu também contratei uma advogada, não na parte administrativa. Na parte administrativa eu fiz sozinha por mim, como eu advoguei um tempo. Eu quis fazer assim tudo que manda lá, a parte administrativa das campanhas, né? Ai, mulher, você que é assediada, denuncie, você não está sozinha, preencha formulário. Então, eu fiz um teste comigo, tá? Fui uma cobaia para ver se esse negócio dava certo. E não dá tão certo assim, não. É muito difícil, depois que você denunciou sozinha na área administrativa, né? É difícil Sim. para você ter acesso aos autos administrativos, você não é intimada com a frequência que deveria ser, é tudo mais complicado. No meu caso, meu processo correu em Brasília, o administrativo, eu não tinha acesso, tudo era difícil. Então, assim, por isso que eu falo, exige muito do nosso emocional. Sim. E você tem que estar preparada para essa retaliação. Não é fácil, gente, é dolorido. Eu sempre falo, no assédio, todo mundo já perdeu, tá? Você, mulher, que denunciou o assédio, mesmo que você, Cristina, e mesmo que eu, Rubiane, vamos ganhar o nosso processo de danos morais, que a gente não quer dinheiro, a gente quer uma linha, né? Sim. Você foi uma pessoa assediadora, você cometeu assédio, não pode mais, né? A gente deseja isso, a gente quer. Na verdade, Rubiane, eu falo isso com os meus advogados, né? Eu tenho uma advogada que atua na área criminal, porque eu tive uma deflagração de áudios, isso pelo Código Penal. Artigo 153 é crime, né? Você expor esses áudios. Na área trabalhista, eu tenho um advogado de excelência, ambos. Eu costumo dizer que a gente, na verdade, não quer nem o dinheiro. No meu caso, eu luto pela nulidade desses PADs, porque eu tenho 30 anos de magistério. Foi o meu primeiro emprego e ele é até hoje. Então, eu me senti assim, quando eu recebi o PAD e ele explodiu aqui na minha cidade, através de vídeos e entrevistas que eu dei, enfim. Eu me senti extremamente violentada. É como se tivessem pego a minha carreira e embolado num pedaço de papel e jogado no lixo. Tudo que eu investi. O meu sonho de ser professora, o amor que eu tenho aos meus alunos, porque eu lido com vidas, né? Eu trabalho na educação. E ter ficado afastada, para mim, foi assim, horrível. Eu não me lembro em nenhum momento da minha vida profissional ter me afastado por motivo de doença ou luto. Eu sempre trabalhei, eu sempre cumpri com o meu trabalho. Então, esse afastamento, tudo que eu sofri e vivi de constrangimento, é o que, na verdade, eu preconizo do judiciário mais do que dinheiro. Sabe? A promotora mesmo falou comigo, o Ministério Público aqui na minha cidade me abraçou muito. Ela me disse, Cristina, procure um advogado, você tem direito na vara civil a uma indenização. Eu falei, excelência, eu quero que esses PADs sejam anulados, que isso suma da minha ficha funcional, porque eu estou voltando lá atrás, aquela moça com 19 anos de idade, que prestou um concurso público de ampla concorrência, passou, apresentou os títulos, porque na educação nós temos 2 etapas, tá, Rubiane? Duas seleções, e passou e viu ali que galgou realmente o que ela tinha sonhado e entrou na faculdade, fez uma pós-graduação e depois procurou um mestrado e hoje, ano que vem, eu ingresso no doutorado e eu vejo todo aquele sonho como um castelo de areia se perder. Então, na verdade, eu busco mais a nulidade do que o dinheiro. É isso mesmo, Cristina. E o que eu gosto de destacar, sabe, para todas as pessoas que eu converso, você deve ser uma pessoa feliz, tá? Mirar lá na frente, né? No futuro, no seu presente, dar a sua esperança, a sua alegria, nesse processo que está correndo. Seja administrativo, seja judicial. Por que que eu falo isso?
Porque sim, gente, a justiça é feita de pessoas humanas e Sim. sim, é difícil a prova do assédio e sim, há muito preconceito ainda contra mulheres, inclusive violência processual, violência institucional. Porque por mais que nós tenhamos avanços, por exemplo, o CNJ tem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é uma forma que juízes e juízas vão analisar aquele processo pela ótica feminina da mulher. Mas tudo é muito novo. Eu vejo ainda homens e mulheres, inclusive mulheres, com vieses patriarcais, machistas, preconceituosos, que não sabem sequer o que é o assédio moral, porque para muitas pessoas, o assédio moral só vai ser assédio quando você morrer no trabalho. Porque se você estiver bem, ué, mas você não está bem? Olha lá a Cristina de batom vermelho, blusa verde, toda bonita, cheia. Olha lá a Rubiane, como assim? Não, isso aí é mentirinha. Então, assim, para muitas pessoas só há assédio quando você estiver morta e quando forem falar de vocês. Da gente, né? Sabe por quê? Porque eu faço uma pesquisa no meu mestrado e eu pesquiso o assédio moral no serviço público pelo recorte de gênero e a relação com o suicídio. Então, há muita mediocridade nisso tudo, porque a pessoa não morreu de AVC, a pessoa não morreu de infarto. Aqui nós vimos nacionalmente há 15 dias, um professor, ele era da Bahia, mas ele faleceu no Tocantins, você viu isso? Eu vinte e vi. nove anos, professor, um menino, havia pedido a remoção da escola por assédio, por preconceito, por perseguições, negaram essa remoção porque ele estava em estágio probatório e ele morreu de infarto fulminante. E no dia do velório foi publicado no diário lá da Justiça da União a remoção. Gente, como assim? As pessoas estão morrendo no ambiente do trabalho e ninguém faz nada. Eu acompanho casos, em 2023 você deve acompanhar o Instituto Rafaela Drummond, que é o pai da escrivã de polícia de Minas Gerais, uma menina linda, nova, no auge dos seus 30 anos. Ela tirou a vida, ela deixou carta, porque ela denunciou assédio moral, assédio sexual, ela foi desconstituída na sua fama, na sua honra. E ela não suportou. Hoje o pai dela é militante, tem esse instituto lá em Minas Gerais, em Barbacena. Eu converso com ele por WhatsApp, pelo Instagram. Eu falei, um dia eu vou aí. Eu quero aí dar um abraço no senhor, porque em 2023, quando a Rafaela tomou essa decisão, eu estava no meio do meu assédio e aquilo me O olho tocou do furacão, muito. né, Roberto? Sabe? Então, assim, é aquela coisa, a gente se cura. E eu quero que você, mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, se cure também. Sabe por quê, Cristina? Eu falo, se eu tenho um propósito da minha voz nas redes sociais, se as mulheres puderem ouvir apenas uma coisa da Rubiane, sabe? A vida feliz depois do assédio, sim, você consegue ser feliz no meio do caos que está hoje, porque a sua vida não depende do que aconteceu com você no trabalho. Abra a sua janela, vai para a varanda da sua casa e olha como essa vida é linda demais Sim. para o assediador vencer. Lute sim, lute como a Cristina, lute como a Rubiane, se você quiser. Não, eu vou denunciar, eu tenho provas. Ó, estamos juntas. Mas saiba, se o processo administrativo falar para você, como falou para mim, tá? Arquive-se, arquive-se, tá? E aí eu falei, como assim arquive-se? E eu tinha muitas provas. Aí eu falei, ah, não, então agora. Então, assim, isso eu falo para você ver como não é fácil. Mas se você vier aqui para essa batalha, para essa arena com sangue, suor e lágrimas, você vai encontrar muitas mulheres como a Cristina, como eu, como a nossa rede no Instagram, né, nas redes sociais. Já a gente está com uma rede imensa. Eu fico tão feliz quando eu converso. Eu queria ajudar tantas mulheres. Mas se eu posso ajudar, gente, é com uma fala de que você vai ser feliz, sim, carregando essa marca. Mas você pode ficar feliz hoje, que você está lindamente de roxo, eu adoro essa cor, que eu sou fruto da sua fala, tá vendo? Sabe, Cristina, quando a gente
conversa com pessoas, e a Sim, gente mexe com muitas pessoas, né? Nós somos sim, comunicadoras. sim. Você é comunicadora, mexe no dia a dia, professora. Quando a gente consegue ter esse retorno de uma pessoa, né? A gente não está em busca de cliques, de aplausos, Sim, sim. sabe? Porque quando eu dou o meu conhecimento, eu recebo também conhecimento, porque as histórias das mulheres, elas são as nossas histórias, tá? As histórias são as mesmas. Por isso que quando eu faço os meus vídeos, eu recebo muitas mensagens. Rubiane, eu passei por isso. Nossa, é a minha história. Então, assim, só para contextualizar o que que aconteceu comigo, rapidamente, tá? Em Então tá. 2023, depois de passar por um assédio moral terrível, adoecida, eu resolvi denunciar esse assédio via administrativa, tá? Via ouvidoria, lá no meu órgão público. 15 dias após, eu fui exonerada da minha chefia na comunicação. Eu tinha um alto cargo lá, uma equipe grande. 15 dias depois da minha denúncia, eu fui exonerada e eu estava em licença médica por depressão laboral decorrente do assédio. Então, eu fui exonerada depois da minha denúncia em licença médica. Tudo errado, não pode. E nós estamos falando da Casa da Justiça, né? Sim. Depois que eu fui exonerada, um mês depois, eu também recebi um PAD como você recebeu, com 5 acusações graves, gravíssimas. Só que no meu caso, eu acho que diferente do seu, porque você falou que você foi pega de surpresa, né? Sim, Você não tinha foi. denunciado antes. Não, Então, eles foram bem ousados aí no seu caso, sabe? sim, Porque sim. geralmente, menina, o assediador, ele dá pistas, viu? No seu caso, foi muito bem bolado aí, foi muito bem Foi. pensado pelo. Foi. Eu costumo dizer, Rubiane, que o meu caso foi um tabuleiro de xadrez. E eu aprendi a jogar xadrez e ser estrategista com eles. Hoje, depois de 3 PADs, eu ainda tenho um PAD em aberto, né? Está em curso, fora da questão judiciária. Eu já recebi a notícia assim, não vou te dizer leve, mas eu não entrei naquele pânico como do primeiro PAD. E aí eu comecei a vir mais para a rede social, eu comecei a me mostrar mais, e quando eu comecei a dar rosto e voz e a imagem para as pessoas, começaram a chegar outros casos em outras pastas. E aí o judiciário começou a pensar dessa forma, numa das audiências que eu tive. Ué, mas espera lá, a senhora é da educação, mas a sua testemunha é de que pasta? É da saúde, excelência. Ela não conhece o fato lá, porque ela não está no mesmo ambiente que eu, mas a gente tem uma carreira antes disso, a gente tem aí mais de 20 anos de casa, como a gente vai dar defeito com a mesma gestão? E essas testemunhas, como você está falando, são melhores Sim, ainda, porque pode comprovar o sim, assédio institucional, que é muito. Sim, exatamente, exatamente. Então, você falou uma coisa aí muito importante. Nós estamos no olho do furacão, Rubiane, aqui na minha cidade, e estamos hoje falando com muitas mulheres, porque o magistério aqui, a carreira da educação em Friburgo, só de professoras concursadas nós temos quase 4.000 na minha cidade, né? Então, é um grupo grande de mulheres. Nós, mesmo no olho do furacão, mesmo naquele problema, nós começamos a olhar uma para as outras através do espelho e dizer, mas espera lá, a gente tem uma carreira antes disso, a gente fez um concurso, a gente construiu uma história. Como a gente só começou a dar defeito agora, praticamente no final da carreira? Né? E começamos a ver que por trás disso, isso é a nossa visão, a nossa opinião, existem pessoas que arquitetam isso muito bem. Por quê? Pelo simples fato de se incomodarem com as críticas. Nós temos aí uma monarquia disfarçada numa república, ver se eu vou conseguir me fazer entender a você. De pessoas que ocupam altos cargos políticos, né, que são os gestores, e que não concordam com as críticas. E quando você está num cargo público, Rubiane, eu não sei se você já participou de política, eu ano passado vim candidata a vereadora pela primeira vez, você está ali para servir a população, não é? Pelo menos é o que deveria acontecer. Então, você está passível a feitos
bons, mas também há críticas. Você não vai conseguir, em 4 anos, colocar uma cidade em ordem, principalmente a nossa cidade. Não sei se você ficou sabendo, em 2011, nós fomos alvos de uma grande tragédia climática que devastou Nova Friburgo, e a cidade, até hoje, ainda tem essas questões. Depois veio a pandemia, que foi mundial, e Nova Friburgo é uma cidade que ainda está se organizando. Então, as gestões que vieram oriundas disso, elas não vão fazer milagre. A gente sabe que isso ocorre. Mas você está ali para ser mais criticado do que elogiado. E aí entra a briga de ego, entra a vaidade, entra o poder pelo poder, né? Sim, então a pessoa que vai denunciar esse assédio tem que estar em mente do assédio de retaliação, que é o assédio de segunda ordem, que é Eu sofri muito. Eu sofri muito. depois que você denunciou, você vai sofrer retaliações. Você vai ser exonerada, demitida, vai ter PAD contra você, denúncia contra você, vão falar mal do seu nome, da sua honra. Isso é comum. Eu costumo colocar que o assediador, ele tem o iter criminis, que é o caminho do crime, que a gente fala em direito, sabe? E o assediador, ele é igual. Então, você denunciou o assediador, se ele é seu chefe, ele vai e aí ele vai entrar com um processo contra você, vai falar mal de você, vai querer te enlouquecer, vai sugar a tua saúde. Então você, sabendo disso, você tem que estar preparada, porque isso acontece com mundo que ousou denunciar, todo mundo que ousou ir contra um sistema que normalizou e silenciou, gente, as violações morais que adoecem e matam as pessoas no ambiente de trabalho, em especial as mulheres, que são as mais assediadas. Eu quero, primeiramente, né? Eu vou deixar a finalização por sua conta. Eu quero primeiro agradecer essa sua disponibilidade de estar aqui. Você não tem noção do quanto essa nossa conversa vai alcançar a minha atitude, né, de ter lhe chamado, e você ter essa simplicidade, essa acessibilidade de estar aqui. Quero dizer a você que eu recebi quase 200 perguntas. Depois eu vou lhe encaminhar. Se você quiser fazer uma caixinha de perguntas no seu Instagram, nos seus stories, eu estarei repostando, tá? De várias colegas e várias pessoas aqui na minha cidade que lhe admiram. E, principalmente, eu quero lhe dizer aqui, a minha palavra não tem curva, hein? Eu vou a Curitiba, dizem que tem cafeterias ótimas aí, eu sou uma apreciadora de café. Eu quero lhe dar um abraço, levar umas flores, e que seja 5 minutos. Terá a honra de tirar uma foto ao seu lado, tá? E eu vou deixar agora o encerramento para você. Cristina, uma alegria estar aqui. Você é muito bem-vinda. Se não conhece Curitiba, mas deve ser parecido com Nova Friburgo. Aqui é uma terra linda demais. Faz frio, né? Então já viu. Aqui sim tem cafés maravilhosos. Mas eu quero dizer assim para todas que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir, né? Eu tenho uma frase da poetisa Marina Colasanti que eu gosto muito, sabe? Que é assim: a gente se acostuma, mas não deveria. Então eu sempre coloco, a gente se acostuma com o assédio, com a violência, nos acostumamos àquilo que faz mal pra gente, e a gente não deveria, sabe? Porque a vida é linda demais pra gente entregar na mão dessas pessoas assediadoras. Então eu quero falar assim para você, mulher, que está passando por esse sofrimento, sabe? Você não está sozinha, você não é a única, você não está maluca, tá? O assediador faz isso com a gente mesmo. Lembre sempre que você é uma mulher competente, corajosa, você tem uma família, você tem uma carreira, você é uma profissional dedicada. Não esqueça disso jamais. E sim, conseguimos transitar pela trilha do assédio, pela trilha do esquecimento, pela trilha do ficarmos do lado de fora, porque as pessoas se afastam da gente. Junte-se, converse com pessoas, com mulheres que vão te dar boas palavras
porque muitas pessoas não entendem o que você está passando. Então, procure rede social interessante, leia a matéria, sabe? Consuma. Eu quero finalizar, olha só, gente. Agora é uma indicação de livro. Esse livro é tão gostoso, sabe por quê? Ele conta a história de todas as mulheres que caíram, levantaram e que tentaram outra vez, sabe? Então fica o meu agradecimento, Cristina. E as mulheres que queiram me seguir nas redes sociais, é Rubiane Creus, tudo junto. A gente está ali falando todos os dias de comunicação humanizada, saúde mental no trabalho, enfrentamento ao assédio, porque sim, quando a gente usa a nossa voz, somos todas resistência, somos todas mulheres juntas contra qualquer tipo de abuso, de violência no ambiente do trabalho. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui, Rubiane, por tomar a liberdade para agradecer a Marília, que está aqui conosco nos bastidores, agradecer ao Vitor, que abriu o espaço hoje para que eu possa estar com você, não ao vivo, mas estamos próximas. Receba aqui mais uma vez o meu agradecimento pela sua honrosa e belíssima presença conosco e um beijo em seu coração, extensivo à sua família. Cristina, nossa foto. Vamos Sim, sim. fazer um print aqui, ó. Tá, faça. Ó, eu aqui só tenho que centralizar o seu rosto. Dá uma olhada ali no celular. Vou fazer um print aqui. Tá, ok, tá ótimo. Isso, ajustou, agora sim. Ah, E para finalizar, hein, mulheres, autoestima. Passa um batom vermelho, passa uma maquiagem, ninguém as tem unhas vermelhas eu tô sempre. Rubiane, um beijo, obrigada. E eu quero agradecer mais uma vez, desejar uma boa noite a você, a todos que nos assistem e vão nos assistir. Fique com Deus. Foi uma alegria. Obrigada.